1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, que ainda nem se chamava assim. A ilha de Vera Cruz virou a terra de Santa Cruz, e a terra de Santa Cruz virou Brasil. E o Brasil era dos portugueses. O Brasil dos portugueses era dividido em vilas e cidades, e essas vilas e cidades precisavam de alguém para cuidar delas. Os portugueses já estavam acostumados a escolher administradores para os povoados dominados por eles. Foi o que aconteceu em 1532, o ano das primeiras eleições de que se tem notícia. Os portugueses escolheram quais portugueses iriam fazer parte do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Em 1821, os brasileiros já estavam meio cansados de ver os portugueses decidindo tudo. Então, outra eleição no Brasil, para escolher os deputados que iriam representar o país nas Cortes de Lisboa. O processo demorou meses e meses, e algumas províncias nem conseguiram terminar suas eleições. E por que demorou tanto? Demorou porque funcionava assim. Os eleitores escolhiam quem poderia escolher por eles. Esses primeiros escolhidos se chamavam compromissários. Os compromissários escolhiam os eleitores de paróquia. Esses segundos escolhidos escolhiam os eleitores da comarca. Esses terceiros escolhidos escolhiam, finalmente, os candidatos a deputados. Mesmo assim, o voto era livre, todo mundo podia votar e escolher os compromissários. Com o tempo, os portugueses decidiram que aquele povo todo votando podia não ser muito bom. Então, vieram as regras. Para votar, o cidadão tinha que ser dono de terras, homem e ter mais de 25 anos. Escravos, índios, mulheres e pessoas que recebiam salário ficaram de fora. Em 1822, o imperador Pedro I gritou: "Independência ou morte!" Então, o Brasil não era mais de Portugal. Em 1824, foram feitas as eleições para os integrantes da Assembleia Geral Constituinte. Então, os cidadãos homens, com mais de 25 anos e donos de terras, escolheram eleitores de paróquias. Esses primeiros escolhidos escolheram os candidatos a deputados. Pulamos os compromissários e os eleitores da comarca. Em 1821, foi criada a Lei Saraiva, que ganhou esse nome por causa do ministro José Antônio Saraiva. A Lei Saraiva criou eleições diretas para todos os cargos do Império. Então, os cidadãos, homens, donos de terra com mais de 25 anos e que soubessem ler, podiam escolher diretamente o candidato que queriam. Em 1891, o Brasil já era república. Chega de imperador. E uma república ia precisar de um presidente. E com a primeira Constituição da República, os eleitores puderam escolher o presidente e escolher o governador. Ou, quase, o presidente era quem escolhia os candidatos a governadores que queria apoiar. Os coronéis, então, fiscalizavam os eleitores só para ver se eles estavam votando direitinho nos candidatos que o presidente achava mais legais. E eles votavam certinho, certinho e sem segredo. O voto não era secreto. E essa era apenas uma das falcatruas eleitorais da República Velha. Em 1932, para acabar com essa honorável palhaçada eleitoral, foi criado o primeiro Código Eleitoral do Brasil. Então, começaram a botar uma certa ordem na história. Alistamento de eleitos, organização da apuração, eleições federais, estaduais e municipais. Até as mulheres puderam votar. E o voto passou a ser secreto. Mas a Constituição de 1934 só deixava os presidentes serem eleitos indiretamente, sem os votos da população. Foi assim com Getúlio Vargas. Em 1937, Getúlio decidiu: chega de justiça eleitoral. Em 1945, oposição e militares decidiram: chega de Getúlio. E o governo Dutra decidiu que volte a justiça eleitoral. E em 1951, o povo decidiu que volte o Getúlio. E em 1956, o povo decidiu de novo que venha Juscelino. E em 1961, decidiu de novo que venha Jânio. No mesmo ano, decidiu de novo que venha Jango. E em 1964, decidiram pelo povo: chega de decidir. Os militares decidiram assumir a presidência do Brasil. O golpe militar tirou Jango do poder e Castelo Branco ganhou o cargo de novo presidente. E ditadura é ditadura, não podia fazer oposição. E ficou ainda pior em 1968, com o Ato Institucional de número 5. O AI-5 suspendeu as garantias da Constituição, dando ao presidente cada vez mais poder.
A coisa só foi abrandar a partir de 1978. Os atos institucionais foram suspensos e, alguns anos depois, o povo pôde escolher seus próprios governadores e senadores. Cansada de tanta repressão, a população começou a se mobilizar pelas eleições diretas para presidente. Demorou um pouco para conseguir. Foi só em 1989 que o povo pôde escolher o presidente do Brasil. 2 candidatos foram para o segundo turno: Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Collor levou a melhor. E os eleitores se encantaram com o caçador de marajás. E ele era tão bonito. Mas Lula não foi seu único concorrente. Um candidato diferente disputou o cargo de presidente do Brasil: Enéas Carneiro. Ele chamava atenção pelo visual um tanto diferente e por seus discursos eloquentes, sempre terminados com a frase: "Meu nome é Enéas!". Mas ele não foi o primeiro candidato excêntrico da história do Brasil. Em 1958, o rinoceronte cacareco, do Zoológico de São Paulo, foi eleito vereador da cidade com mais de 100 mil votos. Foi o candidato mais votado daquelas eleições. Epa, mas votar em rinoceronte? Depois de tanta história até o povo poder votar? O rinoceronte cacareco foi o primeiro voto de protesto no Brasil, mas não foi o único. Em 1988, os humoristas do Cacete Planeta lançaram a candidatura do Macaco Tião, um chimpanzé do Zoológico do Rio de Janeiro, para a prefeitura da cidade. Tião recebeu mais de 400 mil votos e alcançou o 3º lugar nas eleições. E em 2010, foi a vez de Tiririca. Para deputado federal, Tiririca, vote no abestado. E com ele vieram outros. Não votem em políticos mascarados que só aparecem em época de eleição. Proteste, vote no Valtinho Super-Herói. Vote em mim que eu ajudarei os mais necessitados, inclusive a minha família. 43 043. Eu posso lhe conferir. Na hora de jogar, já sabe quem botar em conferir. Oi, sou Ronaldo Esper, isso mesmo, candidato a deputado federal. Meu número é 3636. Quero agulhar os políticos para mudar Brasília por vocês. Não esqueça, Ronaldo Esper, 3636. Todo mundo já me viu em campo jogando. Agora, eu quero jogar junto com você no mesmo time. Quem vem comigo? Minha luta agora é em Brasília por nossas crianças. Pelo esporte contra a droga, Maguila. Jovem, votem jovem. Sou a Mulher Pera 1911 para Federal. Conto com vocês. Um beijo para todos. 1956 é trabalho, 1956 é saúde, 1956 é educação. Meu nome é Luciano Enéas, federal, 1956. Combato drogas e pedofilia. Paz na família. Quem me ensinou foi Enéas. Deputada federal, 2250. Meu nome é Luciana, 2250. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidata a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu?